Hoje o nosso assunto está numa carta de Paulo ao povo de Colossenses, no capítulo 3, versículo 23. Em tudo que fizerdes, ponde a vossa alma, como para o Senhor e não para os homens. Pois é, e hoje nós queremos começar com o canal YouTube Human, uma entrevista de Maria Lindalva, uma sem terra, e ela comenta, que a pobreza dela era essa aqui, como ela diz. E ela lutou para ter uma terra, e ela usa a palavra brocou, que é capinar aquela terra, fez uma barraquinha, que muitas vezes chovia e ela ficava na chuva, acordava tudo molhado. Mas ela lutou com muita vontade, com muita alegria pelo que ela tinha, e ela dizia que essa era a felicidade dela, construir, ter uma terra. E ela capinou, e ela colocou sementes, ela falou que tinha um burrinho, e ela colocou um local para o burrinho tomar água, para comer. Ela usa os termos dela, que é muito interessante, uma pessoa simples, mas de uma experiência de vida espetacular. Tudo que ela fazia com alegria, com felicidade. Tudo que ela ganhava, ela se sentia agradecida e feliz e contente. Quando ela perdia, ela não ficava paralisada, ela ia em frente. E aí, no final da entrevista, ela comenta que a dona Esmerina era a professora dela, que ela não sabia escrever nenhum A. E aí, ela já sabia naquele momento escrever de A a Z. E a dona Esmerina, que ia à noite nessa escola ensinar com muito amor, dando a sua alma, fez com que ela se sentisse absolutamente feliz de poder escrever o próprio nome na lousa quando a dona Esmerina chamava. E é isso que nós vamos falar hoje, Em tudo que fizerdes, ponde a vossa alma como se fosse para Deus e não para os homens. E o que nós precisamos, amigos, é de boa vontade, servir, atuando em todos os campos da nossa vida, de forma que a qualidade do que fazemos possa duplicar. Vinícius, no livro chamado Pegadas do Mestre, ele nos escreve assim, abre aspas, Deus não olha para o volume, nem para a quantidade, mas para a qualidade. Ele não quer o muito, ele quer o bom, ele quer o melhor de nós mesmos, que nós coloquemos a alma em tudo que nós fizermos. E aí continua Vinícius dizendo que é preferível, pois, o pouco bom ao muito regular. Ou seja, não é importante que sejamos o maior, mas sim aquele que age com boa vontade na execução da tarefa que nos compete, realizando sempre tudo com muita alegria, mas principalmente com responsabilidade. Tem um outro livro chamado Atitudes para Vencer, de José Carlos de Luca. Ele nos fala da palavra entusiasmo. E ele diz que entusiasmo quer dizer possuir Deus dentro de si. Ou seja, quando estamos banhados de entusiasmo, deixamos fluir os potenciais de Deus que estão em estado latente. Nós conseguimos espalhar Deus à nossa volta. E o que acontece com uma pessoa entusiasmada? Ele diz que o entusiasmo nos torna vibrantes, confiantes, alegres, parecendo, ele diz, uma locomotiva em alta velocidade. Nada segura uma pessoa entusiasmada. Porém, amigos, nos caminhos que percorremos, nem tudo são flores, a gente sabe disso, Se não estivermos conscientes para quem o nosso serviço é direcionado, colocamos tudo a perder. O grande problema é que servindo, nós esperamos reconhecimento e gratidão. E quando as pessoas não têm esse entendimento, nós nos decepcionamos, nos magoamos e aí desertamos do trabalho
com risco da perda da oportunidade do aprimoramento. Sim, porque é esse trabalho entre nós, né, na nossa vida, com relação com todas as pessoas que vão surgindo no nosso caminho, é que a gente vai experienciar diversas virtudes. O trabalho é o instrutor do aperfeiçoamento, diz Emmanuel. Servir sem nos prender, sem aguardar reconhecimentos. O prazer de ser útil faz com que possamos vislumbrar a felicidade, assim como a dona Esmerina, acredito eu, que deve ter ficado muito feliz, não só pela Maria Lindalva, mas tantos outros que ela deve ter ensinado, né, a aprender. A Maria Lindalva disse que não sabia ler até os 55 anos. Imagina a alegria, a felicidade e a gratidão que Maria Lindalva comenta sobre ela nessa entrevista, né? Mas a dona Esmerina deve ter tido uma felicidade imensa de ver os olhos e a alegria. Isso daí, o fazer com alma, com amor, é que faz a nossa felicidade. E a gente sabe disso, né? Tá lá em Atos, no capítulo 20, versículo 35, há mais felicidade em dar do que receber. Né? Os recursos da criação, elas são retribuídos por Deus, o nosso Criador, para as criaturas, de modo que as próprias criaturas recolhem a felicidade de ver multiplicado daquilo que ela deu. Então, às vezes, a gente pensa que precisa ter um PhD, uma pós-graduação, ter estudo para auxiliar as pessoas, e não. Às vezes, o olhar de compreensão, um ouvido atento, amoroso, sem julgamento, uma postura acolhedora, um sorriso que envolve a pessoa com amor, uma palavra. Às vezes, uma palavra faz com que a gente mude a ótica de vida daquela pessoa, daquela situação. A gente pode mostrar para aquela pessoa que aquilo que ela está vivendo não é um ponto final, e sim uma reticência. Você pode tirar essa pessoa da beira de um abismo, né? Quando nós vemos um filme, nós olhamos aquele filme, vimos a causa do problema, o problema, e já conseguimos raciocinar de como seria a solução, porque nós estamos destacados daquele problema. Mas quando nós estamos vivendo o problema, muitas vezes, o que acontece? Os sentimentos fazem com que haja sombras nos nossos olhos, névoas nos nossos olhos. E a gente não consegue, às vezes, raciocinar e encontrar uma solução. Encontrar alguém no caminho da nossa vida pode, com uma boa palavra, uma boa compreensão, um bom entendimento, pode fazer com que a pessoa veja aquele problema de um outro momento, de uma outra situação, de uma outra ótica. E ela mesma, às vezes, já consegue buscar a própria solução. Por isso é importante, né, nós não esquecermos que quando nós estamos nos abaixando para levantar alguém, nós estamos nos levantando junto com ele. É o irmão José, através de Bacelli, no livro Vigiai e Orai. Quando você se agacha para levantar alguém, você se junta com ele. Por isso que o serviço sempre será o preço do caminho da nossa caminhada libertadora. É um serviço no bem, mas com boa vontade, com alegria, com a alma. E o objetivo de cada um de nós é o de sermos pão para quem tem fome, principalmente a fome espiritual, daqueles que a providência divina nos encaminha. Porque bem-aventurado é aquele que já consegue ser alimento. Por quê? Porque alimentado está. Né? Se você já é alimento para alguém, seja em que situação seja, pode ser intelectual, espiritual, física, orgânica, material, é porque você já se encontra alimentado, né? Então, gente, o convite de hoje é aceitemos a honra, porque é uma honra nós sermos convidados a servir pelo dono da empresa, que é Deus, executando o nosso serviço com humildade, né? Principalmente a missão a qual nós somos colocados, seja ela qual for, façamos com muito amor,
muita boa vontade, as tarefas pequeninas que Deus nos agracia. Porque logo, logo, as tarefas maiores espontaneamente virão ao nosso encontro, quando o Pai Celestial lê em nós o nosso amadurecimento. Não menospreze o valor das pequenas obras. Eu me lembro há muito tempo atrás, às vezes uns 20 anos, talvez, né? Porque 2 dos meus 3 filhos já têm 30 e 28 anos, né? E elas deviam ter por volta de 5, 7 anos. E quando a gente entrava no shopping, a gente costumava receber aquela tarjeta, né, no estacionamento. E nós vimos no carro brigando, discutindo, eu estava disciplinando elas, eu me lembro bem. E quando eu recebi a tarjeta de um moço, o olhar, o sorriso dele e aquele bom dia meninas nos desconcertou até hoje. Eu me lembro da fisionomia dele, o sorriso dele, a voz dele, com simples entregar os valores das pequenas obras. Nos desconcertou, acabou a briga, acabou a discussão. Nós começamos a comentar, né, a alegria, o sorriso daquele moço, e nós fomos para o shopping conversando, sorrindo e rindo. Percebe? É isso. Não precisamos de grandes coisas para nós servirmos a Deus. Não precisamos de muito estudo para nós espalharmos Deus à nossa volta. Nós podemos modificar uma situação, né? Então, esse é o passaporte espiritual para a felicidade. Doar-se à felicidade de alguém é suprema vitória que o espírito pode alcançar sobre si mesmo. Emmanuel, através de Chico. Um pequeno ato de amor pode dar ao nosso semelhante um novo modo de ver a sua própria vida. A felicidade de presenciar essa transformação sempre será a nossa recompensa. Hoje eu olho, meus filhos já estão, né, formadas, 2 delas, o outro está para se formar esse ano. E a gente olha, um dia eu não sabia escrever, assim como Lindalva, a letra A e nem o seu nome. E hoje já estão, não uma alegria que nós sentimos, uma felicidade. Então, a felicidade já é você ver a aquisição daquela pessoa, aquele empurrão que você pôde dar com aquilo que você tinha, né? Queridos, nós somos todos instrumentos, faz pouco tempo aqui, né, de Deus aqui na Terra. Na verdade, nós nos colocamos à disposição não faz muito tempo. Nós somos os trabalhadores da última hora. Uma vez eu vi aí, muito engraçado, que nós somos os desesperados da última hora. Vocês lembram dessa parábola que o mestre nos contou? Que ele fala que um moço foi dono de uma vinha, né? Ele foi buscar lá na praça funcionários para trabalhar na vinha. Então ele foi às 9 horas, pegou alguns, combinou lá, né, uma moeda, um preço naquela época que era justo para aquele serviço, né? Depois ele foi ao meio-dia, pegou mais alguns, depois ele foi às 3 da tarde, pegou novamente mais algum, e às 5 da tarde ele passou na praça, ainda tinha gente, e aí ele trouxe também. E às 6 horas terminava o expediente. Chegou a hora do pagamento, ele começou a pagar, né, do último para os primeiros, né? Daí vem os últimos serão primeiros, né? E aí ele paga a mesma quantia. E os que estavam, né, começando desde o dia, falou, nossa, nós suportamos o calor do dia, o labor do dia inteiro, você vai pagar a mesma coisa? Ele, eu combinei com você, aquilo estou fazendo o que é justo, né? Mas o que eu queria trazer essa parábola, para a gente não esquecer, como nós começamos a nossa reflexão de hoje, que é a qualidade, não a quantidade. Mesmo que nós estejamos na última hora, nós podemos fazer o melhor de nós mesmos. A partir do momento que nós despertamos para a nossa consciência da nossa regeneração, nós começamos daqui, agora, mas com muito amor, muito fervor, muita alegria, muita responsabilidade, muita disciplina. Bezerra de Menezes, né, ele diz o seguinte, quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Então, fazer com amor, com zelo, com abnegação. As nossas energias, tanto físicas como espirituais, serão sempre renovadas. E nós vamos sendo escolhidos para testemunhar o Evangelho.
Uns começam mais cedo, outros mais tarde, mas o salário é o mesmo para aqueles que executam com boa vontade, com alegria, com responsabilidade, não importa a hora que iniciarmos o trabalho de regeneração. Qualidade, não quantidade. Deus elabora em todos os sentidos. Por isso que Jesus respondeu naquela época e responde a nós também nesta época. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, coloquemo-nos à disposição para sermos utilizados, para servir, aproveitando a oportunidade no momento que ela se apresenta. Lembremos que a nossa transformação se dará pelo serviço ao próximo. E quem é esse próximo, gente? É o próximo da rua, daquela pessoa que você encontra no elevador, aquele pessoa que está lá dentro da sua casa vivendo com você, aquelas pessoas do seu trabalho, enfim, todos que cruzarem os nossos caminhos. E as dificuldades, elas não estão lá fora, elas estão dentro de nós mesmos. O desejo de gratidão e o reconhecimento que sejam hoje mesmo substituídos pelo reconhecimento do prazer de nós sermos úteis, na felicidade da nossa entrega total à empresa do Pai Celestial, por amor a Deus, a Ele, às suas criaturas e aos seus filhos, que somos todos nós. Então fiquemos com a seguinte frase, que eu não sei de quem é. A sua postura perante a vida define o seu grau de felicidade. Eu acho que é de Humberto Holden, do livro Caminho da Felicidade. Abraços fraternos.